trazer aqui para vocês um processador X99 que já tem um bom tempo que eu não trago conteúdo aqui no canal do YouTube, que é o Zinho E5 1650V3. Para quem é inscrito antigo, chegou a ver um teste desse processador aqui no canal, que a gente fez um overclock a 4.7 GHz utilizando a Huanazin X99 F8. E no vídeo de hoje eu vou atualizar vocês em relação a esse processador. A gente vai testar aqui alguns jogos e também vai fazer um overclock a 4.2 GHz. Eu não vou ensinar vocês a fazerem o overclock, mas eu vou deixar para vocês um link na descrição ou aqui um card passando para vocês de um vídeo onde eu testei um i7 e também nesse vídeo eu ensino a fazer overclock. Se vocês quiserem dar uma olhada nesse vídeo, eu vou deixar para vocês o link na descrição. Já em relação aqui às suas especificações, ele é um processador de 6 núcleos e 12 threads, ele é da família Haswell, tá? Que tem uma litografia de 22 nanômetros. Ele tem aqui um boost até 3.8 GHz, porém chega apenas em um núcleo. Dá para você corrigir isso. Se a sua placa mantiver o chipset original de X99, é só você ir na BIOS, na opção de overclock e setar lá 3800, que assim ele vai ficar a 3.8 GHz em todos os núcleos. Já em questão do seu TDP, é de 140 watts, infelizmente ele consome bastante. Em relação aqui às memórias, ele trabalha a 2133 MHz. Dá para você também fazer overclock nas memórias, mas eu quero explicar aqui para vocês que placas-mães chinesas como o da Huanazin, que tem o chipset original de X99 como a F8 e a TF, infelizmente essas placas-mães chinesas têm uma limitação de memória, que chega até 2400 MHz. Agora, se você tiver placas-mães oficiais da ASUS, MSI, ASRock, Gigabyte, provavelmente vocês conseguiriam subir um overclock bem mais intenso utilizando nessas placas-mães. E outro processador também que é bem interessante, que é bem próximo ao 1650V3, seria esse i7-5820K, que também é desbloqueável para overclock. Tem 6 núcleos, 12 threads, tem um boost até 3.6 GHz, também tem o mesmo TDP de 140 watts e trabalha aqui a 2133 MHz e também dá para fazer overclock nas memórias. Em relação ao preço desses dois processadores, o 1650V3, o mais barato que eu consegui encontrar, foi R$550 aqui na loja XL Computer CPU Store, tá? Isso daqui é só para quem realmente tiver interesse de pegar. Já o i7 ele sai R$478 aqui na loja PC Technology, tá? Esse aqui também seria uma opção para o 1650V3. Já em relação ao CPU-Z, pessoal, vou mostrar aqui para vocês a configuração que a gente vai utilizar no vídeo. Aqui está o 1650V3, ele já está com overclock a 4.2 GHz, ele tem 6 núcleos, 12 threads, já que a placa-mãe é a Huanazin X99 F8, essa aqui tem um chipset original de X99. As memórias estão overclockadas a 2400 MHz, é só você pegar essa DRAM Frequency e multiplicar ele por 2, aqui tá dando 1200 vezes 2 vai dar 2400. O CL aqui das memórias tá 15, 17, 17, 40, tá? Aqui a placa de vídeo a gente vai utilizar uma GTX 1060 de 5 GB da Zotac. Então, basicamente é isso daqui, pessoal. Vamos parar de enrolação. Vamos começar aqui com os testes e se vocês tiverem dúvidas pode comentar nos comentários. Se você não é inscrito do canal, se inscreva, ativa o sininho para você receber os novos vídeos. Deixa o seu like, compartilhe com os amigos, porque assim você vai estar me ajudando de uma maneira bem simples. Então, sem mais enrolação, bora testar aqui alguns jogos com esse 1650V3. O primeiro jogo que vai ser testado aqui vai ser o Fortnite. Vou passar aqui para vocês as configurações. A gente vai jogar aqui em Full HD. Dá pra gente reduzir mais a resolução para pegar mais FPS, mas eu acho que Full HD pro Fortnite, com as qualidades gráficas tudo no baixo, apenas a resolução em 3D em 100%, a gente consegue ver mais ou menos o desempenho que o processador vai entregar sem gerar gargalo na placa de vídeo. E o modo de renderização aqui vai ser o DirectX 11. Eu poderia colocar no modo desempenho, mas eu vou deixar dessa maneira aqui. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora. Como vocês podem ver, a placa de vídeo não está sendo usada a 100%, então por enquanto ela não é o limitante aqui nessa configuração. E vocês podem ver ali que a média está algo em torno de 140 FPS, jogando com 1650V3 overclockada a 4.2 GHz. Tá com um desempenho bem legal, bem top. Se você colocar, igual eu falei para vocês, a resolução um pouco menor, por exemplo em HD, provavelmente pode pegar ali 170, 180 FPS tranquilo. Mas se você quiser jogar em Full HD e tem um monitor aí acima, né, de, por exemplo, 100 Hz, dá para jogar tranquilamente utilizando o 1650V3. Então esse processador aqui ele tem um desempenho bem legal. Obviamente que os contras dele seria o seu consumo e também seria o seu preço. Então aqui no momento o Fortnite está na média de 140 FPS. Ali na variação tá algo em torno de 130 e 160. Tá bem jogável, tá? Se você jogar nas qualidades gráficas no baixo, em Full HD.
Então agora a gente vai partir aqui para um outro jogo para a gente ver o desempenho do 1650 V3. E o próximo jogo que vai ser testado aqui vai ser o COD Warzone. Vou mostrar aqui para vocês as configurações. A gente vai jogar aqui em 720p, tá? Com as qualidades gráficas tudo no baixo pra gente ver o desempenho do 1650 V3 no modo Battle Royale solo, tá? A gente poderia jogar também o modo Ressurgência, mas eu resolvi deixar nesse aqui, porque assim fica mais fácil a gente andar pelo mapa, que geralmente o mapa é maior, e assim a gente consegue ver aí o desempenho do 1650 V3 com overclock a 4.2 GHz. E como vocês podem ver, tá entre 97 FPS na média, mas pode dar uma quedinha em alguns locais. O processador está sendo usado aqui 50% de uso, já a placa de vídeo está em 70% mais ou menos. Tá bem bacana, estou gostando do desempenho, tá bem liso. Obviamente que se eu tivesse uma placa de vídeo um pouco mais forte, eu poderia colocar até em 1080p para a gente ver o desempenho do processador. Mas se eu aumentar a resolução, provavelmente a placa de vídeo vai ser o limitante, né? Ela vai chegar no seu 100% de uso. Aqui nessa parte aqui onde é meio que um deserto, né? Vocês podem ver que fica entre 94 FPS a média, com 1650 V3. Tá tranquilo, pessoal. Gostei bastante do desempenho. A placa de vídeo agora, vocês podem ver que a placa de vídeo chegou a bater 97% de uso, só que também em determinados locais, não é sempre. E o próximo jogo que a gente vai testar aqui vai ser o Battlefield 5 no modo multiplayer. Vou mostrar aqui para vocês as configurações. A gente vai jogar em 720p com as qualidades gráficas aqui tudo no byte para a gente ver o desempenho do 1650 V3. Vamos ligar aqui as médias para vocês e vamos começar aqui a andar pelo mapa para a gente ver como é que vai sair o desempenho. Aqui no momento tá algo em torno de 160 FPS. A placa de vídeo está sendo utilizada ali algo em torno de 70 a 80%, tá? E o processador está sendo usado entre 50% e 80%. Esse jogo aqui ele consome bastante do processador. Mas eu estou gostando aqui do desempenho, como vocês estão vendo ali, ó, algo em torno de 150 FPS na média. Então se você tiver um monitor aí de 140 Hz, provavelmente em 720p você vai conseguir manter essa média. Se você também quiser ativar o V-Sync para ficar em 140 FPS, daria certo. Agora se você aumentar a resolução para Full HD, provavelmente deve cair para 120, 130 FPS. Mas eu estou gostando bastante aqui do desempenho do 1650 V3, que está overclockado a 4.2 GHz, utilizando aqui na rua Nazin X99 Filtro. E o próximo jogo aqui a ser testado vai ser o CSGO. Vou mostrar aqui para vocês as configurações. A gente vai jogar em 720p com as qualidades gráficas aqui tudo no baixo. Apenas o filtro anisotrópico que eu deixei em 16x. Vamos zerar aqui as médias, tá? E eu quero falar para vocês que em determinados momentos aqui do jogo a gente pode atingir 220, 350, 400, então fica variando bastante, tá, aqui no CSGO. Mas eu tô gostando bastante do desempenho, não tá tão ruim, tá, o desempenho aqui do CSGO, tá bacana. Esse jogo aqui, ele usa bastante o processador, capaz que se eu subir mais o overclock aqui, ele vai dar mais FPS, tá, mas eu acho que tá bom jogar assim, tá, não tá tão ruim. Agora aqui, como vocês podem ver, ó, pegando 400 FPS, depende muito do local onde a gente estiver jogando. E se eu apontar também para cima, vocês vão ver que vai dar mais FPS. Por exemplo, vamos sair aqui fora, vamos apontar aqui para cima. Olha lá, como vocês podem ver, ó, 515, 500 FPS mais ou menos. Então depende muito do local onde a gente estiver jogando aqui no CSGO. Próximo jogo aqui a ser testado vai ser o Rainbow Six Siege. Vou mostrar aqui para vocês as configurações do jogo. A gente vai jogar aqui em 720p com as qualidades gráficas aqui tudo no baixo, tá? E aqui na renderização por escala tá 100%, no caso é 720p. Vamos aqui zerar as médias, pra vocês poderem ver. E tá algo em torno aqui de 250 FPS, tá? A placa de vídeo está sendo usada aqui algo em torno de 70 a 80%, já o processador tá algo em torno de 70 a 80% também, tá? Usa bastante também do processador esse jogo aqui em resoluções e qualidades gráficas um pouco mais baixas. Mas tá bem bacana, eu tô gostando do desempenho. Talvez em lugares mais abertos, né, a gente consiga ver um FPS um pouco mais baixo. Mas tá bom, eu tô gostando do desempenho aqui em 720p. E é isso aí, pessoal. Vocês viram um teste aqui no Rainbow Six Siege. Ficou aqui algo em torno de 240, 250 FPS dentro de um ambiente fechado, tá?
E o processador ficou sendo usado ali algo em torno de 70%, placa de vídeo ficou algo em torno de 80%. Gostei bastante do desempenho. Agora bora partir aqui para um próximo jogo para a gente ver como é que vai se sair o 1650 V3. E o próximo jogo que a gente vai testar aqui vai ser o Resident Evil 8, um jogo aí modo história. Vou mostrar aqui para vocês as configurações. A gente está testando aqui em 720p com as qualidades aqui no baixo, tá? Eu também desativei algumas opções para a gente ver aí como é que vai ficar o desempenho do 1650 V3. E eu vou ativar aqui para vocês as médias. E vocês vão ver aqui, ó, que a placa de vídeo está sendo utilizada 100% de uso, então ela está sendo limitante. Provavelmente essa taxa de quadros aqui seria o que ela consegue entregar nesse jogo. E também a gente deixou o Fidelity FX desativado para a gente ver como é que vai se sair o desempenho dessa configuração. O processador está sendo utilizado 40% a 4.2 GHz. Placa de vídeo ali está nos seus 97, 99%. Mas eu tô achando bem interessante o desempenho, não tá tão ruim assim, tá? Aqui na casa dos 100 quadros. Se você subir a resolução, por exemplo, para 1080p, deve cair ali para 80, 70 fps. Mas eu gostei bastante, tá bem interessante aqui o desempenho desse Resident Evil 8 aqui. Vamos entrar aqui dentro dessa casa só para a gente ver quantos FPS que vai dar aqui dentro, para ver se vai aumentar. E parece que sim, ó. Vocês podem ver ali, ó. Aumentou basicamente 20 FPS dentro do ambiente fechado, no caso numa casa. Então tá bem legal, pessoal. Aqui o Resident Evil 8 nessa configuração. E o próximo jogo aqui que vai ser testado vai ser o God of War, que lançou recentemente aí para PC. Vou mostrar aqui para vocês as configurações. A gente vai jogar aqui em 720p. E aqui em questão de gráficos vai ficar no personalizado. Aí eu deixei aqui algumas coisas no mínimo, em original e em baixo. Então a gente pode considerar aqui como muito baixo, ok? Vamos ativar aqui para vocês as médias. E a placa de vídeo ela pode dar sim algo limitante aqui nesse jogo, porque esse jogo ele é muito GPU bound. Mas depois a gente vai fazer um comparativo com o processador em estoque, overclock, para vocês poderem ver se vai ter alguma diferença ali nos FPS. Mas aqui jogando em 720p no mínimo, vai ficar algo em torno de 80, 70 FPS aqui na média. Essa parte aqui do jogo é bastante pesada, tá? Que é uma parte que tem... É um lugar aberto, né? Que tem o rio aqui embaixo, ó. Se vocês olharem aqui tem um rio. É uma parte bastante pesada do jogo. E aqui no momento a média tá entre 76 FPS. Ali na avaliação tá entre 83 e 86 FPS. Tá bem jogável em 720p. Obviamente que a placa tá quase chegando no seu limite. O processador também está sendo bastante utilizado, ele está ali algo em torno de 80% de uso. Seu consumo ali está algo em torno de 80 watts. Tá bem legal, não tá ruim. Então eu estou gostando bastante do desempenho aqui do God of War no 1650 V3 junto com a GTX 1060 de 5 GB. Agora, pessoal, a gente vai testar aqui o Forza Horizon 4. A gente vai testar aqui em 720p com as qualidades gráficas aqui tudo no muito baixo, tá? Pra gente ver como é que vai ser o desempenho do 1650 V3 nesse jogo. Eu já até cheguei a fazer aqui um teste, ficou 142 FPS, mas eu vou reiniciar aqui o teste e a gente vai refazer aqui para vocês poderem ver o desempenho desse conjunto aqui de placa de vídeo e processador. Então quando começar aqui o teste eu volto com vocês. Bom, o teste vai iniciar agora, lembrando que esse aqui é um modo de avaliação do Forza Horizon 4, então é a máquina que está jogando aqui, tá? E como vocês podem ver aqui, ó, nesse começo fica algo em torno de 130, 140 FPS, que essa parte aqui é bem pesada no jogo, tá? Porque tem muitos NPCs, tem muitas construções, mas conforme o modo de avaliação vai progredindo, vocês vão ver que vai dando uma aumentada na questão do FPS médio, tá? A placa de vídeo está sendo usada entre 60% e 80%, já o processador fica entre 40% e 70%. Esse jogo aqui, por incrível que pareça, ele também usa bastante do processador, mas você também tem que levar em consideração que a resolução e a qualidade gráfica está no baixo, tá? Olha aqui que vocês podem ver, começa a aumentar um pouco mais o FPS, então a média fica entre 140 e 145. É bem bacana, eu gostei do desempenho desse processador com overclock. Já em relação ao seu consumo, aqui nos jogos que eu cheguei a reparar,
o consumo fica entre 50 e 80 watts ali quando você está jogando algum jogo que utiliza bastante do processador. Não é um consumo tão elevado que, se você for parar para pensar, processadores aí da linha 26 V3 geralmente tem um desempenho um pouco inferior a esse e consome quase o mesmo tanto ou até mais, tá? Agora eu vou mostrar aqui para vocês um comparativo em 3 jogos, utilizando o 1650V3 em estoque e utilizando ele em overclock. Ele em estoque, pessoal, ele vai trabalhar a 3.6 GHz e em overclock a gente vai deixar a 4.2 GHz. E o primeiro teste aqui vai ser no CSGO em 720p no muito baixo, tá? Em relação aqui a esse benchmark, eu que montei, tá? Eu peguei aqui alguns bots, travei aqui 2 bots, vocês não vão conseguir ver, mas tem 2 bots aqui. E eu deixei o player parado para vocês poderem olhar as médias. E aqui com overclock a 4.2 GHz, o CSGO tá dando 360 FPS na média. Já aqui em estoque, que tá 3.6 GHz, ele tá dando aqui 312 FPS na média. Então a diferença aqui é de basicamente 50 FPS. Só para vocês poderem ver que o overclock sim dá um efeito bem grande no CSGO, tá? E também em alguns outros jogos aí FPS. Já alguns jogos em modo história, o que vai demandar bastante é a GPU, principalmente alguns jogos que é GPU bound, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês mais 2 jogos para vocês poderem ver a diferença entre o overclock e o estoque. E o segundo jogo aqui que a gente fez o comparativo foi o God of War, que lançou esse ano para PC. E a gente testou aqui em 720p. E eu quero falar para vocês aqui uma coisa curiosa. E a qualidade gráfica foi testado aqui em personalizado, tá? Aí algumas coisas no mínimo, original e baixa. A coisa curiosa é o seguinte, a gente testou em 2 cenários. E vocês vão ver que o processador ficou ali na casa de 90% uso e a placa de vídeo também chegava ali a quase os seus 99% de uso. Eu acho que esse jogo aqui ele é mais GPU bound, tá? Então o que estava limitando aqui ainda era a placa de vídeo. E aqui vocês podem ver, ó, que estava dando 81 FPS na média com overclock e 76 FPS na média em estoque. Diferença aqui de 4 FPS. Mas vai ter aqui um outro cenário que a gente testou em um ambiente fechado. Vocês vão ver que vai ter empate técnico e a porcentagem de uso aqui, que é nesse cenário, tá? E a porcentagem de uso vai ser a mesma ali, ó. Os dois lados aqui vão estar usando entre 80% e 90% do processador. E a placa de vídeo também vai ter alguns momentos que chega a 99%, 97% de uso. E aqui que vocês podem ver, ó, 73 FPS na média em overclock e 73 FPS na média em estoque. Então é empate técnico, a gente não viu nenhuma diferença aqui com overclock no processador. Então eu acho que esse jogo ele é mais para o lado de GPU. E por fim, o último comparativo que a gente fez foi no Forza Horizon 4. A gente testou ele em HD, que é 720p. Já em relação aqui à qualidade gráfica, a gente testou no muito baixo para tentar extrair o maior FPS possível no processador 1650V3. E ficou bem bacana, tá? Com overclock. Vocês vão ver aqui que ele vai ter uma diferença de 10 FPS contra o estoque. Se vocês observarem aqui, ele vai começar a aumentar o FPS e aqui vai se manter entre 135 e 137. Mas tem uma outra parte aqui desse benchmark do Forza Horizon que começa a ficar de noite, aí começa a subir aqui a quantidade de FPS médio no estoque e a quantidade de FPS médio no overclock, e vai se manter ali a diferença entre 10 FPS. E eu também esqueci de explicar para vocês em relação ao consumo. Com overclock, como a gente teve que injetar um pouco mais de tensão, ele ficou ali mais ou menos a 67, 70 watts de consumo. Então a diferença do overclock para o estoque é de 15 watts aí na sua energia. Se você não se importa tanto e quer ganhar mais desempenho nos jogos, eu acho que ficou super bacana. Essa parte aqui começa a ficar de noite no jogo, né? E vocês conseguem ver, ó, que aumentou um pouco o FPS, foi para 150 e aqui ficou 140 com o processador em estoque. Então a média ali vai se manter de 10 FPS. E aqui no finalzinho do comparativo, eu também deixei aqui a média de avaliação, tá? Que é o resultado de avaliação de desempenho que o próprio jogo proporciona pra gente. E aqui mostrou, ó, que ele em overclock, com o 1650V3 a 4.2 GHz, o Forza Horizon 4 fez 153 FPS. Já em estoque ele fez 143 FPS. Então o ganho realmente foi de 10 FPS. Então eu espero que vocês tenham gostado desses comparativos. Então era isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do teste do 1650V3. Na minha opinião, eu achei bom demais, tá?
E o overclock que eu fiz nele não é um overclock agressivo, eu coloquei apenas 1100 milivolts ali no core voltage. Ele em estoque ele fica entre 1020 e 1050 mais ou menos, então a diferença foi bem pouco ali de consumo. Obviamente que aumentou 15 watts a mais, mas se você for comparar com processadores de muitos núcleos com o Lock Turbo Boost da plataforma X99, esse aqui com overclock ele a 4.2, 4.3 GHz vai consumir menos do que esses processadores. Obviamente que jogando jogos, tá? Se você estressar, aí ele vai consumir bastante. Eu gostei muito do desempenho, eu vou deixar para vocês na descrição quem tiver interesse. Eu ainda acho que não vale a pena comprar, mas se você quiser comprar e você que sabe, é um ótimo processador para jogo. E também vou deixar para vocês a outra opção, que é o i7 5820K, que também está com preço mais ou menos, eu ainda acho que não vale a pena, mas se vocês quiserem comprar, aí vocês que decidem. E também vou deixar para vocês na descrição o 2640V3, que é o queridinho da galera, né? Não consome tanto, tem 8 núcleos e 16 threads e também tem um desempenho muito bom em jogos, tá? Obviamente que esse aqui vai se sair melhor do que o 2640V3, mas também esse aqui é um pouco mais caro, basicamente aí 2 ou 3 vezes o preço do 2640V3. Então eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Qualquer dúvida pode comentar nos comentários que eu estarei respondendo o mais breve possível. Então fiquem com Deus, falou, fui e até a próxima, pessoal!